Bom, muito bem, vamos em frente. Vimos aí essas palavras de São Clemente de Alexandria, então nós temos Jesus Cristo, então, que vem ao mundo nesse ambiente, né? Cristo nasceu aí no tempo de Herodes o Grande. Herodes o Grande era o rei ali na Palestina. Reinou, viveu de 37 a.C. até 4 a.C. Aqui é que nós sabemos, não é, que houve um pequeno erro na datação do nascimento de Cristo. Cristo não nasceu no ano 0. Cristo nasceu no ano 6, mais ou menos, antes do ano 0. Por quê? Por causa disso aqui, olha. Porque Herodes perseguiu o menino, Jesus. E se Herodes morreu no ano 4, antes do ano 0, que nós chamamos de antes de Cristo, ok? Então Cristo tem que ter nascido antes do ano 4. O que aconteceu? Aconteceu, né, um pequeno erro de um monge chamado Dionísio, na Idade Média, que fez esse calendário, colocou essas datas. Ele errou mais ou menos por 6 anos. É um erro insignificante. Se você olhar uma história de 2000 anos, um desvio de 6, em termos de história, de estatística, é muito pequeno, ok? Bom, a data do Natal está aí, de Cristo, né? Foi fixada pelo monge Dionísio, o Pequeno, no ano que morreu no ano 556 depois de Cristo, já na Idade Média, que se enganou fixando, né, o Natal no ano 753 da fundação de Roma, ok? Errou por mais ou menos por 6 a 7 anos. Cristo nasceu 6 a 7 anos antes do ano 0, ou seja, antes daquele ano que a gente diz que é o nascimento de Cristo, na verdade. Por que isso não é corrigido? Porque daria muita confusão. Então, como não tem nenhuma repercussão que exige essa mudança, fica assim. Mas os historiadores sabem que realmente, conforme a datação de hoje, Cristo nasceu aí 6 a 7 anos antes do ano 0, que nós chamamos de ano 0. Muito bem, agora eu coloco uma pequena reflexão. Jesus Cristo existiu? Eu já trouxe isso aqui uma vez, há um tempo atrás, na Escola da Fé, mas por que eu estou trazendo de novo? Porque toda a história do cristianismo está centrada em Jesus Cristo. E muita gente pergunta assim, mas será que Jesus Cristo existiu mesmo? Será que não foi um mito, uma lenda? Os inimigos da igreja dizem, não, Cristo não existiu, a igreja que inventou essa fantasia. Espera aí. Então, vamos ver dados históricos, vamos ver dados científicos. A igreja não trabalha em cima de fantasias, de mitos e de lendas, ok? Então, aqui, alguns documentos, por exemplo, documentos de escritores romanos, que não eram cristãos, do ano 110 ao ano 120 da era cristã. Então, por exemplo, Tácito, que era um cidadão romano, o nome dele Publius Cornelius Tácitus, viveu de 55 a 120 depois de Cristo, historiador romano, escritor, era orador, cônsul romano, né? No ano 97, procônsul da Ásia Romana, né? De 110 a 113, falando do incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64, por parte de Nero, né? Apresenta uma notícia exata sobre Jesus, embora curta. Que notícia é essa? Vamos ver. Bom, um boato, vejam a citação do Tácito lá no primeiro século. Um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas que o povo apelidava de cristãos. Vai. Este nome vem de Cristo. Então, veja, um historiador romano do primeiro século já falando de Cristo. É um dado histórico, científico, tá? Que sob o reinado de Tibério, imperador Tibério romano, foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Vejam, dados históricos, que depois os evangelhos também vão falar de Pilatos e vão falar de Tibério. Esta seita perniciosa, eles consideravam o cristianismo uma seita perniciosa. Essa seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. Está aí
e a referência bibliográfica, os Anais 1544. Então, documento histórico de um escritor romano do primeiro século falando de Cristo. Então, não se diga que Cristo é uma fantasia que não existiu. Daí, por que Nero mandou matar os cristãos? Porque ele colocou fogo num bairro de Roma no ano 64 e houve uma tragédia, porque na verdade ele queria reformar uma parte de Roma e como o povo se voltou contra ele, ele culpou os cristãos. E aí começou a terrível perseguição aos cristãos, ok? E os cristãos seguiam quem? Jesus Cristo. Muito bem. Um outro escritor romano, Plínio o Jovem, Caius Plínios Cecílios Secundus. Por que eu coloco o nome inteiro deles em latim? Para vocês perceberem que não tem nenhuma invenção, são dados históricos, científicos. Não é? Viveu de 61 a 114, o primeiro século. Vejam que ainda, gente, os apóstolos estavam vivos nessa época. São João deve ter morrido por volta do ano 100. Então, o nosso Plínio Jovem é de 61 a 114. Não é? Sobrinho de Plínio o Velho, foi governador romano da Bitínia, na Ásia Menor, escreveu ao imperador romano Trajano, no ano 112, escreveu o quê? Os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus. Está aí. Ele estava falando da missa que os cristãos já celebravam no primeiro século. Então, vejam, gente, são documentos de cidadãos, escritores romanos, não cristãos, falando de Cristo. É a prova da existência de Cristo. Vamos lá. Suetônio, um outro escritor romano, está lá, Caius Suetonius Tranquilius, né, que viveu de 69 a 126, historiador romano, no ano 120, referindo-se ao reinado do imperador romano Cláudio, aquele imperador que reinou de 41 a 54, que expulsou os judeus de Roma, não é? Afirma que este expulsou de Roma os judeus, que sob o impulso de Crestos, que vem lá do grego e quer dizer Cristo, se haviam tornado causa frequente de tumultos. Então, mais um historiador romano, primeiro século, que fala de Cristo. Então, a história está cheia de documentos desse tipo. Os Atos dos Apóstolos, 18:2, confirma o que Suetônio diz, quando ele, mal informado, julgava que Cristo estivesse em Roma provocando as desordens. O Suetônio achava que os judeus estavam provocando desordens em Roma porque seguiam Cristo como se Cristo estivesse vivo em Roma. Confusão que ele fez, mas ele registrou, né, o dado de Cristo. Depois nós temos documentos judaicos, que não são documentos cristãos. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso, hein? Os documentos romanos não são documentos cristãos. Porque os documentos cristãos que falam de Cristo são os evangelhos. Isso nós conhecemos. Não preciso nem eu citar aqui para vocês. Eu quero citar os que o que não é tão familiar para nós. Então, por exemplo, né, os documentos judaicos, né? O Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é uma coleção de ensinamentos dos rabinos judeus, né? E eles colocam isso com clareza, né? Comentários históricos desses rabinos, posteriores a Jesus, apresentam passagens referentes a Jesus. Judeus combatiam a crença em Jesus. Daí as palavras adversas a Cristo que eles vão dizer e que nós vamos perceber agora, né? Pode passar mais um slide. Então, um dos Talmudes, por exemplo, o Tratado Sanhedrin 43A do Talmud de Babilônia. O que ele diz? Ele diz assim, veja, dos judeus, não é literatura católica, não é literatura cristã. Olha o que eles dizem, na véspera da Páscoa, suspenderam a uma haste Jesus de Nazaré. Veja, um documento judaico. Suspenderam a uma haste Jesus de Nazaré. Durante 40 dias, um arauto à frente dele clamava, merece ser lapidado, porque exerceu a magia, seduziu Israel e o levou à rebelião. Claro, são os inimigos de Cristo falando mal de Cristo, mas está aí registrado a existência de Cristo.